Queria falar para vocês que eu estou extremamente frustrado com a gestão da subprefeitura. Bom, meu nome é Rafael Minatogal, se você não conhece, sou subprefeito desde janeiro desse ano. Estou extremamente frustrado com a gestão da subprefeitura e queria compartilhar isso com vocês hoje. Mas antes disso, peço que você clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, isso é extremamente importante pra gente que está crescendo muito aqui no YouTube também. Então, pessoal, como eu falei para vocês, apesar de estar aí com muitos bons números à frente da subprefeitura da Vila Mariana, tem um ponto que me deixa extremamente frustrado todas as semanas, que é as reclamações a respeito da segurança pública. Toda reunião de conselho que eu vou, toda associação de bairro que me visita, todos eles trazem a mesma reclamação. Minato, eu não aguento mais ser roubado na porta da minha casa. Eu não aguento mais o meu cliente ser roubado à frente do meu comércio. E isso para mim é extremamente frustrante, porque dentro do escopo de uma subprefeitura, a gente não tem capacidade para atuar diretamente na segurança pública. Como vocês sabem, isso é dever da Polícia Militar, da Polícia Civil, do governo do estado, na verdade, majoritariamente, né? E também na parte legislativa, admito para vocês que tem um pouco de inveja do Guto, do Kim Kataguiri e também da vereadora Amanda Vettorazzo, que podem atuar de forma mais incisiva, legislando dentro desse tema, dentro dessa área, e eles de fato atuam, né? Se vocês forem consultar as propostas legislativas, tanto de Guto quanto de Kim, eles atuam fortemente nessa área. Mesmo a Amanda, né, que é vereadora da cidade, ela foi a criadora da Frente Nacional contra o Crime Organizado, que já teve aí evento em vários estados brasileiros, em Brasília, junto do deputado Kim também. Mas existe aqui, de certa forma, um consolo, né, algo que a gente pode atuar pela subprefeitura de forma indireta na segurança pública, que é justamente a teoria da janela quebrada, né? Vejo muitas pessoas falando, né, em discursos sobre a teoria da janela quebrada, mas nunca vi um material explicando de fato como surgiu, qual que é o conceito, se já foi aplicado, onde foi aplicado, se a gente tem algum exemplo aqui no Brasil que isso funcione, e por isso decidi gravar esse vídeo, né, para falar como a gente consegue atuar pela subprefeitura de forma indireta no combate ao crime aqui em São Paulo, né? Vamos lá. A teoria da janela quebrada, ela surge justamente em 1982 com esses dois cientistas políticos, né? O Wilson e o Kelly. Escrevem esse artigo, ele é publicado em 1982, justamente com esse título, né? Sobre teoria da janela quebrada. E qual que é o conceito aqui para vocês, trazendo em suma que eles trazem, que foi extremamente inovador e que pautou diversas políticas públicas, principalmente nos Estados Unidos, né? Em suma, pessoal, o conceito é que, uma vez que uma janela é quebrada em um bairro, por mais bonito que esse bairro seja, ela é depredada e ninguém conserta ela, existe uma tendência natural para que as pessoas entendam que ninguém liga para aquilo. Uma nova janela pode ser quebrada logo ao lado daquela primeira, porque as pessoas percebem que ninguém se importa, que o poder público não se importa, que os próprios vizinhos, que a sociedade civil não se importa, e a partir daí você começa a cair numa espiral de degradação daquele ambiente, daquele local, daquele bairro. Então, como eu estava falando para vocês, a lógica é que pequenos delitos podem, com o tempo, gerar delitos maiores. Eles ilustram isso com a ideia de uma janela quebrada, mas isso só serve, é um conceito para ilustrar a ideia de pequeno delito, né? Como um pequeno delito e como a redução da desordem, na verdade, vai gerar uma sensação de segurança para evitar crimes maiores, né? Enquanto subprefeitura, por que a gente gasta? Por que eu tô lá todo sábado, gastando meu sábado de manhã, fazendo um mutirão de limpeza, como vocês acompanham pelos meus canais aqui no YouTube, pelo Instagram, enfim, todas as redes sociais, né? Por que a gente gasta milhões de reais todos os anos, a Prefeitura de São Paulo gasta, com a manutenção da ordem e da lei na nossa cidade? É justamente por isso. Primeiramente porque é uma obrigação da prefeitura, né? O cidadão paga imposto, quer ver a sua rua limpa e a gente de fato atua nesse sentido. Mas muito além disso, pessoal, existe aqui, o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje, é que existe um conceito indireto de como a preservação da ordem, a manutenção da ordem na nossa cidade afeta também a questão do crime na nossa cidade, né? Então, a ideia é que a gente gaste toda essa energia, todo esse recurso, todo esse dinheiro promovendo a manutenção da limpeza e da ordem nas nossas ruas, nos nossos bairros, justamente para evitar que a gente caia nessa espiral de depredação. É uma luta diária que a gente, enquanto poder público, realiza para que isso não aconteça, para que você não atraia criminosos para as nossas regiões, e a gente faz isso através da manutenção
da limpeza e da ordem nos nossos bairros. Esse conceito, como eu falei para vocês, surgiu em 1982, foi aplicado principalmente por um prefeito lá de Nova York chamado Rudolph Giuliani na década de 90. E com base nessa teoria, ele criou a política de tolerância zero, evitando que qualquer delito passasse impune em Nova York, promovendo a maior manutenção da ordem em Nova York. Isso teve muito resultado com a redução dos crimes na cidade, né? Então, a ideia que a gente traz para cá é justamente isso, né? A gente gasta toda essa energia para promover a ordem aqui na região. E aí vocês podem perguntar, pô, tem algum exemplo no Brasil que já deu certo, né? Eu queria abrir para vocês aqui uma visão que eu tenho a respeito do metrô de São Paulo, que é a respeito do metrô de Nova York, né? Ele é muito mais sujo que o metrô de São Paulo, você tem pichações dentro dos próprios vagões, coisa que você não tem aqui no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, para quem conhece, como eu falei, outras cidades do mundo, ele é extremamente limpo, ele é extremamente organizado, né? E é muito interessante você notar que a própria população de São Paulo, apesar de a gente ter muitas ruas pichadas, muitos prédios pichados aqui em São Paulo, né, o metrô ele é extremamente preservado, tanto pelas empresas, pelas concessionárias que promovem a limpeza todos os dias do metrô, mas principalmente pela própria população. Se alguém for lá e tentar pichar um vagão interno do metrô, a própria população de São Paulo vai rechaçar. Um dos poucos equipamentos públicos aqui que a gente tem no Brasil, inclusive, que é extremamente preservado, é um orgulho para o paulistano o metrô de São Paulo. Ele funciona bem, ele é limpo, você tem zero pichação interna dos vagões. Eu duvido alguém aqui, vou até colocar imagens de outros vagões de metrô mundo afora, e você vai ver que nenhum deles é aqui de São Paulo, que é um equipamento público extremamente preservado. Isso é um efeito gerado por conta dessa sensação da própria população de, olha, a gente tem algo preservado, vamos continuar preservando a limpeza e a ordem nesse equipamento público. Isso pode funcionar para toda a cidade de São Paulo. Quando a gente gasta toda essa energia e todo esse recurso promovendo a limpeza de São Paulo e a manutenção das ruas de São Paulo, da limpeza urbana, é justamente para que se gere essa sensação de segurança que evita crimes maiores. Então, pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais conceitual que eu queria trazer para vocês e também questionar se vocês gostam desse tipo de vídeo, se é interessante, se faz parte aí daquilo que vocês esperam desse canal. Deixe nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se você conhece outros exemplos também a respeito disso. E é isso aí, pessoal. A gente vai gravar mais vídeos dependendo da resposta de vocês. Muito obrigado e um abraço.